A paz de Jesus. Você sabia que através da dor e do sofrimento, Deus tem um propósito? No livro de Salmo, capítulo 105, verso 17, está escrito assim: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às suas autoridades. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Aqui em Salmo capítulo 105, verso 7, o salmista ele vai descrever acerca da vida de José, não só da vida de José, como do propósito que José tinha, através de toda aquela dor e todo o sofrimento que ele passou até se tornar governador. Aqui vai dizer que Deus enviou José para a terra do Egito, vai dizer, no versículo 17, mas Deus enviou um homem adiante da nação de Israel. Se nós observarmos no livro de Gênesis, a gente vai ver ali que José ele viveu uma vida de dor e de sofrimento. José ele era um irmão odiado pelos seus irmãos mais velhos. Ele era um irmão invejado. José ele era invejado, José ele era humilhado, José ele era afrontado ali por seus irmãos. Os seus irmãos queriam o lugar dele, ele era zombado, ele era desacreditado, Os irmãos dele chamavam ele de sonhador, em intenção de zombar dele, de descredibilizar, de desacreditar em quem José era. Não somente em quem José era, mas no propósito que Deus tinha através da vida de José, A palavra de Deus vai dizer que em certo momento José compartilhou com seus irmãos e com seus pais que ele teve um sonho, que o Deus de Israel deu um sonho para ele, no qual os feixes de trigo se curvavam diante dele e o sol e a lua se curvavam diante dele também. A representação, o significado, a simbologia desse sonho é de que ele seria uma autoridade e os feixes de trigo que representavam os seus irmãos iriam se submeter a ele, e o sol e a lua também, no caso os pais ali, as autoridades maiores se submeteriam a ele também, E claro, como ele era muito odiado, muito desacreditado, muito descredibilizado, muito perseguido dentro da sua própria casa, com isso a gente já consegue ver o contexto de dor e sofrimento que José cresceu, que José viveu, José ele era desprezado, ele era zombado, ele era perseguido pelos seus irmãos, até dado o momento em que ele compartilha essa revelação de Deus com os seus irmãos. Os seus irmãos têm a interpretação, têm o discernimento desse sonho, não gostam, se revoltam contra isso porque eles não admitem ficar em posição menor do que o irmão que eles odeiam, do que o irmão que eles perseguem, do que o irmão que eles descredibilizam, E até o momento que eles tramam ali a morte daquele irmão. Só que Rubem, que era um irmão mais velho, tenta impedir isso, Diz, não matemos o menino, que nós vamos dizer ao nosso pai. O nosso pai disse para que nós cuidássemos dele. Então, o que ocorreu ali foi que eles venderam o irmão, ele foi vendido. Aqui está escrito, versículo 17, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E esses irmãos roubaram a roupa dele, roubaram a veste dele, arrancaram dele, sujaram num sangue de um animal, para que o pai acreditasse que esse filho tinha ido a óbito por um animal selvagem, Mas aqui
a palavra nos vai fazer entender, nos faz entender que através de tanta dor, tanto sofrimento que José passou, que José viveu, Deus tinha um propósito imensurável, um propósito que verdadeiramente, como está escrito em Efésios, nem olhos viram, nem ouvidos escutaram o que Deus preparou para nós. E o que Deus havia preparado para José era tão grande, mas tão grande, que José não poderia mensurar, seu pai não poderia mensurar, seus irmãos não poderiam nem sequer imaginar que toda dor e todo o sofrimento que eles mesmos estavam causando em José, na verdade, estavam colaborando para o grande propósito que Deus tinha na vida de José. Aqui em Salmo vai dizer que José foi vendido como escravo, que machucaram os pés dele com corrente e prenderam o pescoço dele com ferros. Então a gente vê com isso que José ele foi humilhado, ele foi realmente humilhado, ele foi subjugado ali com correntes, né, de forma injusta. Ele foi vendido a um oficial, Potifar, que foi caluniado ali pela esposa de Potifar, que foi lançado numa prisão de forma injusta também. José ele foi muito injustiçado, muito odiado, sofreu muito, padeceu muita dor na vida de José. Mas a gente vai ver que mesmo no meio de tanta dor e de tanto sofrimento, em Gênesis vai dizer que mesmo nesse cenário de dor, de sofrimento, de injustiça que José vivia, há um versículo, uma expressão que eu gosto muito que está escrito: mas José prosperava em tudo o que ele fazia, pois o Senhor estava com ele, pois o Senhor era com ele. A palavra do Senhor vai dizer que tudo quanto José colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com ele. Então o cenário de dor, de perseguição, de frustração, não é desculpa para permanecer estagnado, parada, congelada sem fazer nada, não. José, ele era perseguido, caluniado, foi vendido, era humilhado, ele era injustiçado de todas as formas possíveis, mas ainda assim, tudo o que ele colocava a mão prosperava, tudo o que ele trabalhava fluía. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E a gente vai ver aqui que no verso 19 de Salmo 105, que José sofreu até cumprir a palavra do Senhor que disse sobre a vida dele. Então, que propósito foi esse que Deus tinha através da vida de José? Meus amados, muitas pessoas pensam que o propósito de Deus na vida de José era tornar ele um governador, era tornar ele um homem grande, era honrar ele, Muitas pessoas falam sobre isso. José dormiu escravo e acordou governador, que José foi humilhado, mas Deus honrou ele, transformou ele num grande homem, um homem de palácios, o segundo homem de autoridade no Egito, em todo o reinado do Egito após Faraó. Mas o propósito de Deus na vida de José não se baseou em apenas nisso. Seria pequeno demais para Deus fazer com que José fosse governador só para honrar ele, só para exaltar ele. Isso seria um propósito pequeno demais para Deus. Para Deus isso ainda era pouco. O verdadeiro propósito que muitas vezes a gente não enxerga através dessa honra na vida de José é que, na verdade, quando José se tornasse governador do Egito, a família de Jacó já não teria mais, após aqueles 7 anos ali de escassez, após aqueles 7 anos que a comida começasse a faltar e faltaria alimento ali em toda a terra, exceto no Egito. Por quê? Porque Deus deu sabedoria e estratégia para José, para que José armazenasse alimento para 7 anos, porque haveria 7 anos de fome. E José, ele utilizou da sabedoria e da estratégia para armazenar alimento que duraria 7 anos para todo o povo. Então, o que Deus queria fazer ali não era somente tornar José governador, não. Era, na verdade, fazer do Egito uma barriga, eu vou usar esse termo, tá? Para vocês entenderem.
uma barriga de aluguel para gerar uma grande nação, a nação chamada Israel, né? Que até hoje é uma grande nação. A gente vê como a nação de Israel é uma nação muito grande hoje em dia. Ali em Êxodo vai dizer no capítulo 1 que quando a família de José foi para o Egito, quando os irmãos dele foi ali no final de Gênesis, no capítulo final de Gênesis, foi buscar alimento, foi suplicar e implorar por alimento, porque não havia mais comida em lugar nenhum, e José se compadeceu deles, e José revelou a verdade, né? José contou, perdoou, ali chorou, abraçou seus irmãos e contou para o faraó, né? E o faraó disse, traga a tua família, e ele trouxe a família dele para morar ali na terra de Gozém, onde tinha provisão de alimento, onde ainda tinha ali alimento a animais, onde tinha ali tudo o que eles precisavam para se manter e para crescer. Tanto que nos versículos adiante aqui de Salmo 105 vai dizer assim, versículo 24, Deus fez proliferar o seu povo e tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Então o propósito de Deus através dessa dor que José viveu, o propósito de Deus através de toda essa perseguição, todo esse sofrimento, toda essa humilhação, todas essas injustiças que José viveu, até mesmo o fato dele ter sido vendido como escravo, aquilo era Deus enviando ele adiante da família de Jacó, né? Jacó que teve o seu nome trocado para Israel. E a palavra do Senhor vai dizer ali no primeiro capítulo de Êxodo que quando a família de Jacó chegou no Egito, eles só tinham 75 pessoas. Só que no capítulo 1 vai dizer que ao decorrer dos anos, vai dizer assim, ó, em Êxodo capítulo 1, versículo 7, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram-se e tornaram-se numerosos e fortaleceram tanto que encheram o país. E aí no versículo 9 vai dizer que o novo faraó disse assim, disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Então o propósito de Deus, através de tanta dor e tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta perseguição, tanto açoite, tanta injustiça na vida de José, não era somente tornar ele governador, não era somente honrar o nome de José, não era somente dar a alegria para aquele que tinha sido tanto humilhado, não era só isso. O propósito de Deus era muito maior. O propósito de Deus, através da dor que José viveu, era para toda uma geração. Era para uma geração que... Era para uma pequena família que iria para o Egito, que ali cresceria, se tornaria uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação tão numerosa que seria mais numerosa do que os egípcios, né, do que os nativos daquela própria terra, né? E isso foi o que causou medo nos egípcios, que a nação de Israel se tornou tão grande, tão numerosa e tão poderosa que o número dele era além do número de nativos daquela terra, né? Então o propósito de Deus era para muitas gerações adiante. Então, meu amado e minha amada, a dor, o sofrimento, a perseguição, a humilhação, os açoites nas nossas vidas, toda dor em nossa vida, há um propósito por trás de toda a dor que Deus nos permite passar. Em Isaías capítulo 66, versículo 9 está escrito: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta ao seu Deus. O que isso significa? Significa que o mesmo Deus que permite a dor faz com que através dessa dor nasça algo novo. Uma mulher, para colocar uma criança nova no mundo, um ser humano novo no mundo, ela precisa passar pela dor, ela precisa passar pela dor da contração, pela dor do parto, pela dor do peso do ventre, né, de mais de 8 quilos sendo carregado
no ventre dela, porque pesa muito, não é somente o peso da criança, é o peso do líquido, é o peso dos órgãos que se expandem, né? Então, através de toda a dor, Deus faz nascer algo novo. Através de toda a dor na nossa vida, Deus tem um propósito. E muitas das vezes esse propósito não é só para a nossa vida, não. É um propósito que vai se expandir para que toda uma geração seja abençoada, para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos sejam alcançados, sejam abençoados e recebam e vivam também dessa promessa, desse propósito e desse agir de Deus. Amém? Que nós possamos nos alegrar na tribulação, né? Se recordando sempre da esperança no Senhor e mantendo viva sempre a fé e a perseverança, crendo que no tempo do Senhor, ao findar de toda a dor e todo o sofrimento, o propósito do Senhor se cumprirá. Amém? Que essa palavra permaneça em seu coração e que o Espírito Santo de Deus te faça entender que toda a dor é necessária para que nasça algo novo. Amém? Amém.